estratégico é uma ferramenta que nos permite entender onde a gente está, onde a gente quer chegar, como construir esse caminho, quais são os recursos que nos ajudam, nossas capacidades, quais são os que nos atrapalham, o que que o mundo está oferecendo para nos ajudar, o que que o mundo está oferecendo para nos atrapalhar. E fazer o planejamento estratégico é conseguir uma ferramenta que te ajuda a hierarquizar o que que você precisa fazer. Quando os recursos são escassos, quando a comunicação é uma equipe, né, uma pessoa sozinha, ela precisa saber priorizar o que que ela tem que fazer. E sem um planejamento estratégico, isso fica mais complicado, porque eu não sei qual é o meu principal objetivo, né? Eu não sei qual é a minha meta, onde é que eu quero chegar. Então eu vou apagando incêndio. Quando eu consigo colocar isso de uma forma alinhada com os propósitos de quem está fazendo a gestão, porque isso é fundamental. Não adianta a Secretaria de Comunicação ou a pessoa responsável pela comunicação fazer um planejamento estratégico sem bater isso com os prefeitos, com os vice-prefeitos, sem bater com o alto comando da gestão. Não adianta também ter isso e guardar para ele, né? Esse planejamento ele tem que ser compartilhado com as demais unidades, com as demais secretarias, para que todo mundo entenda qual é o papel de cada um e por que que as coisas são como são. Então, é fundamental, independentemente do porte da cidade, que esse planejamento seja feito. E melhor ainda se ele for formalizado, porque aí vira um documento, vira algo que a gente precisa olhar, seguir, atualizar sempre. Não é uma ferramenta morta, é uma ferramenta viva, ela precisa de atualização constante. Então, é fundamental, sim, para qualquer tipo de município. Acabou de ouvir Marina Adriano de Andrade, jornalista formada há 17 anos, com mestrado em administração, especializações nas áreas de comunicação estratégica e eventos, gestão editorial e jornalismo digital. Possui uma ampla experiência profissional em gestão e liderança de pessoas. Atuou por mais de 10 anos em veículos e, desde 2020, ocupa o cargo de diretora de comunicação da Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina. Marina é referência em planejamento estratégico e no episódio Do Básico ao Planejamento, ela vai compartilhar conhecimento e valiosas lições. Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicagov, o podcast sobre comunicação pública para pequenos municípios. Eu sou Maiara Maduro, jornalista com mais de 15 anos de experiência, sendo 6 deles atuando diretamente na comunicação em prefeituras. Este podcast faz parte do conjunto de produtos técnicos da minha tese de doutorado, defendida em 2024 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Com base nos dados da pesquisa, em experiências e nos princípios da governança pública, o Comunicagov complementa o e-book Transformando a Comunicação Pública, Práticas de Governança para Prefeituras de Pequenos Municípios, e convida você a pensar a comunicação pública de um jeito mais estratégico, cidadão e transformador. Começa agora o Comunicagov, informação, reflexão e prática para quem faz a comunicação pública acontecer nos pequenos municípios. Fazer o básico bem feito. Essa afirmação pode até parecer um clichê, mas na prática é exatamente o que sustenta a comunicação de muitas prefeituras pequenas. Se você trabalha em um município com menos de 20 mil habitantes, sabe que o dia a dia da comunicação nem sempre tem estrutura, equipe ou até mesmo planejamento formal. Muitas vezes, quem toca a comunicação é um servidor que assumiu a função por confiança ou afinidade, e nem sempre com formação na área. Soma-se a isso a troca de gestão a cada 4 anos e temos um cenário que desafia a continuidade. E é aí que entra o planejamento estratégico. Pensar estrategicamente é garantir que, mesmo com todas essas mudanças, a comunicação siga um rumo claro, com objetivos, processos e identidade institucional preservada. Lá no capítulo 8 do e-book Transformando a Comunicação Pública, nós apresentamos 4 importantes ferramentas: política de comunicação, plano de comunicação, plano de gestão de crise e media training. Aqui no podcast, nós vamos reforçar o conhecimento, ouvindo quem é autoridade no assunto. Marina é um dos principais nomes da comunicação da maior prefeitura de Santa Catarina.
E ela já começa nos sugerindo fazer o quê? O básico, a lição de casa. Saber quem somos, quem é a nossa instituição, quem é o nosso público e quais são os nossos recursos. Eu entendo que trabalhar comunicação de forma estratégica é a gente trabalhar a comunicação olhando para quem a gente quer se comunicar. É óbvio, todo mundo sempre fala, né, que tem que conhecer o seu público, tal, mas é uma máxima e é uma necessidade fundamental, é uma coisa fundamental mesmo, assim. Então, não adianta um prefeito ou um secretário ou a rede social oficial de uma prefeitura querer entrar em todas as trends se não é o perfil do público dela, se não é a verdade dela também, né. Então, quando a gente vai falar em estratégia de comunicação, a gente tem que entender muito bem quem a gente é, né, quem é a prefeitura, qual é a imagem que ela tem perante o cidadão e qual é a imagem que ela quer passar, e a gente tem que entender quem são essas pessoas que vão receber esse conteúdo. Elas preferem algo mais informativo? Elas preferem algo de mais humor? Como elas vão interpretar cada tipo de informação que a gente vai dar? Então, isso é fundamental para que a gente possa desenhar essa estratégia de comunicação. E aí sim, pensar nos canais que essas pessoas vão mais utilizar. Não adianta eu entrar no, sei lá, no TikTok, no X, porque todo mundo entrou. Eu tenho que entrar de uma forma estratégica, pensada, com quem que eu quero me comunicar, por que que eu estou entrando ali, por que que eu não estou entrando. Tudo que a gente faz tem que ter um porquê que a gente está fazendo, né? E uma sustentabilidade. Se eu sei que a minha equipe é enxuta, que eu sou de uma comunicação de uma pequena cidade, não adianta eu querer estar em 800 canais ao mesmo tempo, porque eu não vou estar em nenhum. Então eu tenho que entender quais são os principais, quais são os mais importantes, quais são os meus recursos para trabalhar com isso e dividir naquele tempo, né? Claro, tentando fazer da melhor forma possível, tentando fazer sempre o máximo que eu conseguir, mas sempre com o pé no chão, porque a sustentabilidade é fundamental. As pessoas precisam criar uma relação de confiança com aquele veículo, né? Com aquele canal que a gente escolher. Então, acho que fazer a comunicação de uma forma estratégica é se conhecer, conhecer quem eu estou representando quando eu estou fazendo aquela comunicação, conhecer o público que vai receber e entender muito bem quais são meus recursos e como melhor aplicá-los. Tudo que a gente faz na comunicação, da postagem nas redes sociais até a organização de um evento, deveria partir de um processo de reflexão. Não é só sair fazendo. É preciso pensar, planejar, seguir o que diz a lei e se comprometer em promover um bom relacionamento com os públicos de interesse da prefeitura. Quando essa lógica é colocada no papel, de forma organizada, a gente tem o que chamamos de política de comunicação, uma ferramenta essencial para ajudar a guiar e organizar a comunicação dentro da prefeitura. Embora pareça distante da realidade de pequenas prefeituras, ela faz toda a diferença para uma comunicação estratégica. Na prática, a política de comunicação é um documento que serve como uma espécie de bússola. Ele ajuda a alinhar tudo o que envolve comunicação dentro da prefeitura, desde os valores e os objetivos até quem são os públicos prioritários e como a informação deve circular. Marina nos contou como é a política de comunicação da Prefeitura de Joinville. A prefeitura de Joinville possui, sim, de uma maneira formal, interna, uma política de comunicação adotada por esta gestão, né? Na comunicação pública, a gente tem essa particularidade, né, que não acontece em outras organizações da mesma forma, que é a cada mudança de gestão as coisas podem ser alteradas, né? Não existe algo então regulamentado, né, algo em decreto, por exemplo, mas existe uma documentação interna, né, um acordo nosso com a gestão, nosso que eu digo, atuantes da Secretaria de Comunicação com a gestão sobre como deve ser a nossa comunicação, né? Que a gente tem que fazer uma comunicação transparente, que a gente deve primar pela prestação de contas e pela divulgação dos serviços, como tem que ser o nosso tom de voz, tudo isso está sempre alinhado para que a gente possa trabalhar da mesma forma. Agora, uma coisa que acontece com frequência, e talvez você já tenha passado por isso, é a confusão entre política de comunicação e plano de comunicação. Eles se complementam, mas são coisas diferentes. Lá no e-book está bem explicadinho. A política de comunicação traz uma visão mais ampla, com princípios e diretrizes que vão guiar toda a comunicação da prefeitura. É como se fosse a fundação de uma casa. Já o plano de comunicação é mais prático, mais voltado para a ação. Ele detalha como essas diretrizes vão virar realidade no dia a dia, com metas, prazos, públicos-alvo, canais e estratégias específicas.
Outro ponto importante: o plano normalmente tem começo, meio e fim. Ele pode ser feito, por exemplo, para um período de governo, para uma campanha específica ou para um projeto. Já a política de comunicação é mais permanente, porque ela define o que é a comunicação da prefeitura como um todo. Na conversa com a Marina, ela destacou a importância do acompanhamento do plano, justamente porque a comunicação é muito dinâmica. Quando a gente fala de plano de comunicação na gestão pública, a gente pensa nas várias frentes que ele abrange, né? Então, ele abrange desde campanhas publicitárias, né, com verba, campanhas pagas, campanhas de mídia espontânea, seja nas redes sociais ou no relacionamento com a imprensa, né, mídia compartilhada nas redes sociais e mídia espontânea na imprensa. Então, a gente tem que envolver tudo isso. Nós temos dentro do planejamento estratégico da prefeitura as prioridades de cada unidade e a gente, como comunicação, acompanha a execução das ações dessas unidades, as ações em prol dos objetivos maiores da prefeitura. Então, esse plano de comunicação, ele acontece frequentemente, né? Ele acontece anualmente, a gente tem uma visão de como é que a gente espera que seja o ano, e aí ele tem um acompanhamento mensal e um acompanhamento também semanal, porque as coisas são muito dinâmicas, especialmente numa prefeitura com quase 14 mil servidores, né? Uma prefeitura desse tamanho, dessa complexidade, numa cidade desse tamanho, envolve a gente ter uma revisão contínua do plano, porque as ações surgem o tempo todo. E para que ele funcione, é fundamental que as áreas entendam a relevância da comunicação. Então, os primeiros anos da gestão foram de muita aproximação com todas as unidades, com todas as chefias dessas unidades, com as equipes, para que eles entendessem a importância de a gente estar sabendo das ações para conseguir construir esse plano. Então, os profissionais envolvidos são desde, claro, aqui da Secom, né, principalmente os gerentes, né, e eu como diretora e o secretário, mas também as chefias das outras unidades, né. Aqui na prefeitura a gente tem uma série de ferramentas de gestão que abrange a prefeitura como um todo. Então a gente tem reuniões colegiadas dos secretários que acontecem mensalmente. Ali é um dos fóruns onde a gente consegue tirar informação para alimentar e atualizar o nosso plano de comunicação. A gente tem fóruns de projetos, então se é uma obra grande que envolve várias secretarias, por exemplo, várias unidades, a gente tem um fórum que onde essa obra é discutida. A gente tem um fórum só de mobilidade. Então, ali estão várias secretarias relacionadas e a de comunicação está ali também. Então, a gente é abastecido o tempo inteiro para a montagem desse plano de comunicação. Ele não é uma coisa estanque, não é uma coisa escrita que a gente vai cumprindo ao longo do ano, né? Ele é algo vivo, de acordo com o que acontece na gestão pública, mas, claro, sempre com os nossos objetivos bem alinhados. Agora vamos falar de crise. Pode parecer um assunto pesado, e é mesmo. Mas crise não escolhe hora nem lugar. E nas prefeituras de pequeno porte, ela pode ter um impacto ainda maior. Um problema no abastecimento de água, a coleta de lixo que para de repente, uma denúncia envolvendo servidores, tudo isso pode virar uma crise. E pode acontecer de uma hora para outra. Por isso, mais do que reagir no susto, é fundamental estar preparado. E é aí que entra o plano de gestão de crise. Ele ajuda a prefeitura a responder rápido, proteger a imagem institucional e manter os serviços funcionando. E não é só sobre comunicação, não. Envolve toda uma equipe pronta para agir com clareza e responsabilidade. Mas a comunicação, nesse contexto, é peça-chave, evitando ruídos, combatendo fake news e garantindo que a informação correta chegue à população. Marina, que também é professora universitária nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, nos deu dicas valiosas. Quando a gente tem uma situação de crise, quando a gente tem que fazer uma gestão de crise, a gente atua da seguinte forma: a gente cria um comitê, é um comitê interno mesmo, né? Nem sempre isso é divulgado para a imprensa ou para outros, né, para os veículos ou para os vereadores, né? A gente cria já uma comissão, digamos, então, interna, que vai conter o secretário, provavelmente, eu como diretora, né? Muitas vezes a gerente que está mais por dentro, apurando as informações ali em tempo real. E, além disso, chefias das unidades envolvidas, das secretarias envolvidas, né? Se é, por exemplo, numa escola, vai estar o secretário de educação, vai estar a diretora de ensino-aprendizagem, vai estar a diretora da escola, né? Ou não, a diretora da escola, dependendo da situação, não precisa estar presente, só a diretora. E aí a gente vai acionando e ampliando esse grupo de acordo com o tamanho da crise e com as necessidades.
necessidades. E esse grupo fica responsável por pegar o olhar jurídico, né? Então, a nossa parte jurídica, seja a PGM ou a controladoria, dependendo do tipo de crise, a gente aciona para que eles estejam junto com a gente, ou o departamento jurídico da própria secretaria, né? Não da SECOM, mas outras secretarias, como a educação, a saúde, tem departamento jurídico. Então, alguém do jurídico daquele setor envolvido. E aí, a partir disso, a gente vai recolhendo as informações, medindo a febre e dando as ações de acordo com o tamanho da febre. Porque o principal risco numa gestão de crise é a gente querer dar um remédio que não funciona para aquela doença, ou um remédio muito forte para uma doença fraca, ou um remédio fraco para uma doença forte, ou um remédio injetado na via errada, né? Fazendo esse paralelo, né? A gente tem que tomar muito cuidado em relação a que tipo de ação nós vamos tomar. E aí, cada crise é uma crise. A gente tem uma memória, um resgate das outras crises que a gente passou e de como fazer, mas o que a gente tem como premissas, né, é de sempre ter uma comunicação clara, transparente, objetiva, sempre dar a informação que a gente só está 100% concreta, né, 100% concreta, aquela informação que a gente já tem certeza de que é exatamente aquilo. A gente tem que ter sim timing, responder com agilidade, mas a gente não pode se levar pela pressão e responder rápido só para responder, né? A gente tem que ter tudo muito bem pensado, a gente estipula um porta-voz, a gente estipula os canais que vão ser usados de acordo com aquela crise, e aí já faz também um alinhamento com quem está à frente das redes sociais para ver como vai ser essa resposta, e muito, muito, muito monitoramento. Então, gestão de crise é na veia, né? Olhando o tempo inteiro o que está acontecendo. A Marina fala em estipular um porta-voz, mas a gente sabe que quando uma crise estoura, ou mesmo em situações do dia a dia, é importante que quem representa a prefeitura saiba se comunicar com clareza, segurança e responsabilidade. E isso nem sempre é algo natural. Às vezes, a pessoa tem todas as informações, mas não sabe como falar com a imprensa, como reagir diante de uma pergunta difícil ou como se portar numa entrevista ao vivo, por exemplo. E é aí que entra o Media Training. Ele é um treinamento pensado justamente para isso: preparar porta-vozes da prefeitura para falar com a imprensa e, por consequência, com a população. O objetivo é simples: garantir que a mensagem chegue do jeito certo, sem ruído, sem imprevisto desnecessário e, principalmente, com um alinhamento institucional. Marina nos contou uma prática bem interessante que está sendo realizada lá na Prefeitura de Joinville. Sobre Media Training. A gente está agora fazendo um trabalho na secretaria de levantamento e classificação de fontes. A gente já tem, né, fruto dos primeiros 4 anos de gestão, um levantamento informal, digamos assim. Nós já temos um consenso de quem são as fontes principais e tudo mais. E com essas fontes principais, nos primeiros 4 anos, a gente fez conversas individuais, a gente fez simulações de entrevistas, né? A gente foi treinando essas pessoas a dar entrevista. Agora a gente vai fazer isso de uma maneira formal, com fontes classificadas de acordo com a recorrência com que elas dão entrevista, né, os assuntos, e aí a gente vai fazer treinamentos mais especificados. Mas Media Training é um ponto fundamental para que a gente possa alinhar tanto a posição, a fala, tudo isso, mas principalmente o discurso, né, de a gente conseguir demonstrar para as fontes que nós temos que dar sempre a mesma informação. Quem tem que se preocupar em perguntar coisas diferentes são os jornalistas, né? Nós temos que nos preocupar em sempre estar alinhado com o que está sendo dito no todo. Então, antes de qualquer entrevista, antes de qualquer resposta, entender o que está sendo falado sobre aquilo, consultar a SECOM, se tem outras áreas envolvidas, outros profissionais, consultar esses outros profissionais, para que a gente tenha um alinhamento muito forte no discurso, para que demonstre esse trabalho em equipe. Planejar a comunicação não é só passar informação. É entender que a relação entre a prefeitura e o cidadão precisa de cuidado, estratégia e responsabilidade. É mais do que informar, é construir confiança e fortalecer o laço com a comunidade. Confira agora algumas sugestões de boas práticas na comunicação pública. Estabelecer uma política de comunicação necessita de tempo, recursos e boa vontade. Comece por uma análise real da situação da prefeitura. Estabeleça processos e protocolos nos serviços da comunicação a partir das definições do plano de comunicação. Isso ajuda no dia a dia e dá mais autonomia e confiança ao setor.
Comunicação é uma área estratégica da gestão. A participação ativa em decisões e escolhas da administração pode evitar ou amenizar crises. Você ouviu o 4º episódio da primeira temporada do ComunicaGov, o podcast sobre comunicação pública para pequenos municípios. Este conteúdo faz parte da tese de doutorado em Planejamento e Governança Pública da jornalista Maiara Maduro, defendida na UTF-PR em 2024. Edição e finalização, Lara Donola. Acompanhe os episódios e siga com a gente nessa jornada por uma comunicação mais estratégica, cidadã e transformadora.